O famoso bubble tea, boba tea ou chá de bolhas, em livre tradução, é uma bebida gelada à base de leite e que dentro tem essas pérolas mastigáveis feitas de tapioca e por isso o nome bubble tea ou chá de bolhas. Ele surgiu em Taiwan, mas hoje é uma bebida bastante popular em vários países da Ásia e outros continentes também. Mas infelizmente o que ninguém poderia imaginar é que na história de hoje a bebida refrescante disfarçada de presente foi utilizada como ferramenta para um crime covarde e desnecessário. O caso aconteceu justamente em um hospital, um lugar associado a cuidado, rotina, segurança. A vítima era Nguyen Thi Han, que nós vamos chamar de Hannah, uma enfermeira, alguém acostumada a lidar com doenças, emergências e riscos, mas não com a ideia de que o perigo pudesse estar em uma bebida deixada para ela no trabalho. Pouquíssimo tempo depois dela tomar o chá, ficou claro que algo estava muito errado. Os sintomas surgiram rápido demais, fortes demais, e os colegas logo perceberam que o que ela tinha não era um mal-estar comum, e o clima no hospital mudou completamente naquele dia. O que tinha começado com um gesto aparentemente simples começou a levantar perguntas inquietantes, como, por exemplo, quem tinha deixado os chás de bolhas no hospital? Para que ele tinha sido enviado originalmente? E talvez a mais importante de todas, por que alguém faria isso? E conforme a investigação ia avançando, surgiram detalhes que iam muito além de um envenenamento isolado, ciúmes, relações pessoais, segredos e uma escolha extremamente calculada estava no centro dessa história toda. Esse não é apenas um caso sobre veneno, é uma história sobre confiança, erro de alvo e como algo normal do nosso cotidiano pode se tornar fatal. Hoje você vai ouvir a história desse crime que chocou o Vietnã. Vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, hein, meu anjo? Tudo bom? Eu espero que sim. Muito obrigada a todos os membros que me ajudam a crescer mês após mês. E você também pode entrar para o nosso clube de membros. A minha chave de Pix está aqui na descrição, você pode encontrar aí embaixo. E sem mais enrolação, vamos para o caso de hoje. Tudo começou no dia 2 de dezembro de 2019, no Vietnã, quando essa mulher passou no hospital se dizendo ser a familiar de um dos pacientes que tinha sido atendido lá, e como gratidão ela queria deixar esse presente. O presente completo consistia em uma porção de tangerinas, 6 copos de bubble tea e algo que no Vietnã é chamado de bolso vermelho ou red pocket, que na verdade é um envelope contendo uma quantia em dinheiro dentro para ser dado como presente. Ela deixou todo esse conjunto na recepção do hospital e disse ser um presente para as enfermeiras, particularmente a enfermeira Yennefer. Mas acontece que a Yennefer nem estava trabalhando naquele dia e assim o presente foi passado para uma das colegas dela, identificada como Lee ou Lily. E sim, ela aceitou o presente sem desconfiar de nada, afinal de contas não era tão raro assim que alguém deixasse um presente ou outro no hospital como forma de agradecimento, né? Então, um ex-paciente ou familiar de um ex-paciente. E por isso a Lily não desconfiou de nada inicialmente. Ela inclusive ligou para Yennefer e contou sobre o presente tão generoso que a mulher misteriosa tinha deixado. E olha só que incrível, né? O bubble tea era a bebida preferida dela, então como resistir, né, menina? A Yennefer e a Lily se davam muito bem e elas tinham deixado de ser apenas colegas de trabalho para se tornar verdadeiras amigas. E na ligação a Yennefer falou algo meio: Ah, já que eu não vou hoje, vocês então podem tomar do chá se vocês quiserem. Deixa só o que sobrar na geladeira para quando eu voltar, beleza? Justíssimo. A Lily comentou que as bebidas estavam com a cara ótima e ela falou para Yennefer que ela ia aceitar a oferta da amiga com toda certeza. Normalmente os copos de bubble tea são selados a vácuo com um plástico para garantir a integridade da bebida até que ela seja consumida. E quando você vai tomar, aí você pega o canudo que vem junto e faz um buraco no plástico. Em 4 dos copos, bem pequenininho, tinha um buraco grande apenas o suficiente para passar a agulha de uma seringa. E de fato os buracos eram tão pequenos que a Lily não reparou em nenhum deles.
As bebidas vinham em 2 sabores diferentes e ela sabia que as colegas preferiam a versão com leite da bebida, e então ela colocou as bebidas mais escuras, sabor café, de volta na geladeira. As outras 3 bebidas com leite ela deixou ali na mesa da sala de descanso e algumas horas se passaram e ninguém tinha tomado as bebidas ainda. Às 5:30 da tarde, o filho da Lily sai da escola e vai para o hospital esperar a mãe terminar o turno de trabalho como ele sempre fazia. Quando ele vê os chás, imediatamente ele quer provar, afinal ele era uma criança, mas a Lily queria ensinar um pouco de disciplina para o filho pequeno, e assim ela faz um acordo com ele de que se eles esperassem só mais um pouquinho até às 6 horas, eles podiam tomar o chá juntos. Por volta das 6 horas da noite, um dos funcionários do hospital foi até a sala de descanso que eles tinham, mas a pausa que ele teve foi tão breve que não foi o suficiente para ele aproveitar o chá que ainda estava por ali em cima da mesa. E assim ele volta para o trabalho dele, mas aí, finalmente, um pouquinho depois das 6, a Lily e o filho finalmente tomam o chá que eles estavam desejando tanto. O filho dela tomou o copo da bebida inteiro, enquanto a Lily tomou apenas metade e colocou o resto da bebida de volta na geladeira. Na manhã seguinte, dia 3 de dezembro de 2019, a Lily acordou, se arrumou e foi para o hospital cumprir o turno dela, como sempre. E uma das primeiras coisas que ela fez quando chegou no hospital naquele dia foi justamente beber a outra metade do chá que ela tinha deixado na geladeira no dia anterior. Por volta desse mesmo horário, a enfermeira de 29 anos de idade que eu mencionei lá no começo, identificada como Hannah, também estava no hospital cumprindo o turno do dia. Ela tinha acabado de voltar a trabalhar apenas 2 meses atrás, depois de ter tirado férias para cuidar e passar um tempo com o filho pequeno dela, na época com 1 ano e meio. O trabalho da Hannah era muito importante para ela, afinal, junto do marido, ela tinha 3 filhos pequenos para cuidar e ultimamente a carreira do marido não andava muito estável depois que ele foi demitido pela última vez. E assim a Hannah no momento era a principal provedora da família deles. A Hannah estava seguindo a rotina de trabalho dela como sempre, checando os pacientes que ela tinha um por um, e por volta das 10 horas da manhã ela resolve tirar a primeira folga daquele dia. Na sala de descanso, ela encontra com a Lily, que avisa a colega do bubble tea na geladeira, e depois de todo o trabalho que ela já tinha feito, mesmo sendo apenas 10 horas da manhã, a bebida refrescante parecia especialmente tentadora, mas depois de apenas 2 goles, sim, apenas 2 goles, ela achou que a bebida estava com um gosto muito esquisito, amargo, super diferente do que é esperado de um chá de bolhas delicioso. O sabor era tão ruim que a Hannah chegou a se levantar para cuspir a bebida e depois ela andou até a pia para limpar o resto da substância da língua dela. Mas esse esforço não foi suficiente porque antes mesmo que ela conseguisse sair do banheiro, a Hannah caiu no chão ali mesmo. E pior ainda, ela começou a ter convulsões e soltar espuma pela boca. Enquanto ela estava no chão, ofegante, procurando o ar, os outros funcionários do hospital imediatamente foram ao socorro dela. Ela foi levada para a sala de emergência a apenas alguns metros de distância dali, mas apesar de todos os esforços, a enfermeira Hannah não sobreviveu. E assim todo mundo que ficou sabendo da morte dela ficou muito confuso, uma vez que parecia que ela tinha simplesmente tido um mal súbito do nada. Mas como eles trabalhavam num hospital, eles sabiam que aquela espuma saindo da boca dela indicava algo muito mais sinistro. Espuma na boca é um sinal clássico de envenenamento, caso você não saiba, e também é uma das poucas coisas que explicaria uma pessoa estar vivíssima no momento e literalmente morrer no outro, não é mesmo? Às 4 horas da tarde, a polícia vietnamita recebeu a denúncia da morte super suspeita da Hannah. Mas para começar a entender o que tinha acontecido com ela, a polícia precisava que a família dela autorizasse a autópsia do corpo. E enquanto a polícia estava iniciando esse esforço de investigação, algo muito peculiar aconteceu. Acontece que a família da Hannah não queria que o corpo dela passasse pela autópsia de jeito nenhum, porque, segundo eles, a pessoa não deve ser perturbada na morte. Ela deveria ser enterrada intocada do jeito que ela estava para que o espírito dela não fosse perturbado no pós-vida. Ok. Na crença que a família dela tem, um procedimento tão invasivo quanto uma autópsia com certeza ia perturbar a alma dela, mas mesmo com a recusa da família da Hannah, a polícia decidiu que eles iam investigar o caso,
Afinal, o relato da outra enfermeira de que a Hannah teria colapsado instantaneamente depois de tomar alguns goles da bebida era extremamente preocupante. Desconfiada da situação toda, a outra enfermeira guardou o resto do chá de bolhas. E que bom que ela fez isso. Quando a polícia coleta a bebida para evidência, eles percebem só de olhar que estava muito esquisito aquilo. Eles percebem um cheiro forte saindo dela, um odor que combinaria muito bem com o sabor amargo que a Hannah disse que sentiu. A Hannah apresentou sintomas violentos apenas minutos depois de ingerir a bebida, ou seja, algo de muito tóxico estava envolvido aqui. E assim a polícia imediatamente quer saber quem é a pessoa misteriosa que tinha deixado os chás no hospital naquele dia. Ela foi descrita por testemunhas como pequena, magrinha, com mais ou menos 1,5 metros de altura, e ela estava usando uma máscara no rosto. Que conveniente, né? Os resultados do exame de toxicologia só chegavam em alguns dias, mas a polícia já tinha certeza que a morte da Hannah tinha sido causada por um ato deliberado de alguém, não tinha nada de acidente aqui. Mas aí os investigadores ficam muito confusos quando descobrem que a Lily e o filho dela também tinham tomado do chá de bolhas e estavam perfeitamente vivos e saudáveis, enquanto a Hannah tinha falecido em apenas alguns minutos. Como assim? Todos os outros copos de chá de bolhas que tinham ficado na geladeira do hospital tinham o mesmo cheiro forte que indicavam a presença de alguma substância perigosa, e assim parecia que a Lily e o filho dela tinham escapado da morte por pura sorte mesmo. Os detetives começam a conversar com várias testemunhas que podem ter visto algo de importante, e uma das primeiras pessoas que eles conversam é a enfermeira que recebeu os drinks e repassou para as colegas de trabalho, a Lily. Ela também descreveu a mulher que entregou as bebidas como bem magrinha e baixinha, com a altura por volta de 1,5 metros, e ela lembrava que a mulher estava usando um chapéu e uma máscara médica. Muito conveniente esconder o rosto nesse momento, não é mesmo? E ela acrescenta que a mulher tinha um sotaque típico da região norte do Vietnã, sugerindo que ela era ali da região também. A Lily conta que inicialmente ela não tinha nenhum motivo para desconfiar da mulher, até porque era bem comum ex-pacientes e os seus familiares de vez em quando deixarem um presente como agradecimento à equipe do hospital. Que bacana isso, eu achei. E quando ela vai contando a história, os policiais imediatamente percebem o detalhe de que as bebidas, na verdade, tinham sido enviadas originalmente para a enfermeira Yen, mas aí só porque ela não estava lá no dia, a Lily recebeu as bebidas no lugar dela. Agora os detetives precisavam descobrir por que a Lily e o filho tinham saído ilesos depois de tomar o mesmo chá de bolhas que tinha matado a Hannah. Conversando com os outros funcionários do hospital, os policiais não tinham nenhum motivo para desconfiar de um trabalho interno, uma vez que todo mundo disse que a equipe no geral se dava muito bem, todo mundo era bastante profissional e respeitoso. E quando chega a vez de conversar com a enfermeira Yen, o suposto alvo principal das bebidas, ela conta para a polícia que apenas alguns dias atrás ela tinha recebido uma mensagem de texto bem esquisita. Na época ela achou que era só uma pegadinha de mau gosto, mas depois que a Hannah morreu, ela repensou a ideia. Na mensagem, uma pessoa anônima afirmava que o marido da Yen estava tendo um caso. Ela então mostrou essa mensagem para o marido, que afirmou que tudo era uma grande mentira. Com isso, eles tentam ligar para o número que enviou a mensagem, mas a pessoa não respondeu, e depois disso parecia que o celular tinha sido desligado. E assim a enfermeira Yen achava que a mensagem era apenas uma pegadinha de muito mau gosto ou alguém tentando sabotar o relacionamento deles. E sei que o próximo passo na investigação foi visitar a loja do chá de bolhas onde as bebidas foram compradas. Para a sorte dos policiais, os funcionários da loja lembravam muito bem de ter recebido no dia 2 de dezembro um pedido de 6 chás de bolhas, exatamente a mesma quantidade que tinha sido deixada no hospital. A pessoa fez o pedido para ser entregue numa esquina perto do hospital e o entregador conta que ele deu as bebidas para uma mulher baixinha numa scooter, aquela moto pequenininha. Ele não conseguiu ver direito o rosto dela porque ela estava usando um chapéu e óculos de sol, mais uma vez muito conveniente. Mas, procurando nas imagens das câmeras de segurança, os policiais encontram uma mulher que casa perfeitamente com a descrição das testemunhas e ela também estava dirigindo uma scooter.
Eles também encontram imagens dela na região do hospital, por volta do mesmo horário em que as bebidas foram entregues, e graças a Deus o número da placa da scooter dela estava bem visível nas imagens. A moto estava registrada no nome de uma mulher chamada Lai T.Q. Trang. Eles vão até a casa da mulher, confirmam a identidade dela e, para surpresa dos policiais, ela não era nenhuma estranha aleatória e, na verdade, ela conhecia a enfermeira Yen há anos. E era justamente para ela que as bebidas tinham sido entregues originalmente, mas ela não estava trabalhando naquele dia. Você lembra, né? E acontece que elas eram primas. Sim, você ouviu certo. A Yen e a Lai eram primas de primeiro grau que conviviam bastante. E pelo menos segundo quem conhecia elas, elas pareciam bem próximas e pareciam se dar muito bem, uma vez que elas sempre eram vistas em jantares e viagens da família, cada uma com seu respectivo parceiro. Até aí tudo lindo, certo? Então, por que raios a Lai tinha se disfarçado de familiar de um ex-paciente do hospital para entregar o chá de bolhas para Yen, em vez de só entregar normalmente? Ela estava tentando matar alguém que trabalhava no hospital. Afinal, 6 bebidas é uma porção muito grande e, no mínimo, a Lai deveria estar esperando que a Yen compartilhasse os drinks com os colegas de trabalho, ou, no mínimo, ela não estava nem aí para isso, certo? Na investigação do caso, a polícia descobriu que a mensagem anônima que a Yen tinha recebido tinha algum fundamento, porque o marido dela, que dividia uma academia junto com a Lai, andava passando muito tempo com ela. O problema é que não era nenhum tempo normal de família, não. E vendo as notícias sobre o caso, muita gente começou a especular que os dois estariam tendo um caso, e essa seria justamente a motivação para as ações distorcidas da Lai. No dia 16 de dezembro, 2 semanas depois do crime, o resultado do exame de toxicologia confirmou que os 4 chá de bolhas restantes estavam contaminados com cianeto, uma substância extremamente tóxica para os seres humanos e que, numa dosagem suficiente, pode causar a morte em apenas alguns minutos. Sua familiar, né? A dose nos copos foi estimada como 1000 vezes acima da dose fatal, o que explica por que a Hannah faleceu depois de apenas 2 goles. E o que isso também indica é que a pessoa por trás disso não estava de brincadeira, ela queria matar alguém com toda certeza. Por pura sorte, a Lily e o filho dela pegaram justamente as bebidas que não estavam contaminadas, mas nessa roleta russa macabra que nenhum deles sabia que estava jogando, a Hannah acabou perdendo a vida dela e deixando para trás o marido, 3 filhos, sendo o mais novo deles de apenas 18 meses ou 1 ano e meio. Sabendo de tudo isso, a polícia imediatamente chama a Lai para um interrogatório, onde eles confrontam ela com as imagens das câmeras, os testemunhos, o teste toxicológico, tudo. E assim foi dito que ela confessou tudo, foi rápido, e como a gente já desconfiava, ela afirmou que a motivação do crime seria o relacionamento amoroso que ela tinha com o marido da prima. Ela conta que estava perdidamente apaixonada por ele, e quando ele se cansou de ter um caso com ela, ela teria ficado de coração partido. Eu não vou nem comentar. Ela disse que até tentou seguir em frente, sim, mas aí toda vez que ela via o ex dela com a esposa dele, ela ficava maluca de ciúmes e, segundo ela, ela estava procurando um jeito de encerrar a própria vida, e foi quando ela achou online algumas páginas falando sobre cianeto, e aparentemente online dá para comprar alguns litros da substância. Que vacilo, hein? Vietnã, Amazon, vamos parar com isso só? Mas aí, depois que a substância chegou, ela resolveu mudar o plano e tentar tirar a vida da prima em vez disso, jurando que era só ela sair de cena para ela automaticamente assumir o papel de nova esposa do marido da prima e ninguém ia achar esquisito isso, ok? O grande público ficou chocado com a facilidade que a Lai conseguiu comprar 2 litros de cianeto. 2 litros dá pra matar uma galera, tá? Tipo assim, umas centenas no mínimo, né? Mas beleza, beleza. A Lai contou que na manhã do dia 2 de dezembro ela comprou um celular descartável e ligou para a loja do chá de bolhas para fazer o pedido dela.
Ela pediu 6 chás e se encontrou com o entregador em uma esquina enquanto ela estava na scooter dela. Ok, até aí casa com o testemunho de todo mundo. Dali, ela então foi numa farmácia para comprar uma seringa com agulha. Ela voltou para casa e fez um furo milimétrico na tampa das bebidas, por onde ela injetou o cianeto em 4 dos copos. Segundo ela não colocou a substância em todos os copos, porque quando ela chegou no quarto, a substância já teria acabado. Só por isso mesmo. O plano original dela era contratar outro entregador para levar as bebidas até o hospital, mas não deu certo por algum motivo, e foi quando ela decidiu fazer a entrega ela mesma. Ela então comprou o pacote de tangerinas e colocou uma pequena quantia do próprio dinheiro no envelope que eles chamam de Red Pocket ou bolso vermelho, para completar o kit de presentes, para que ninguém desconfiasse de nada. E pior que deu certo, mas segundo a Lai, quando ela entrou no hospital carregando os itens, ela estava tremendo que nem vara verde. Mesmo assim, ela caminha hospital adentro, deixa os seus presentes mortais lá e vai embora como se nada tivesse acontecido. Todos que viram a mulher no dia disseram a mesma coisa, ela parecia normal, eles não tinham nenhum motivo para desconfiar de absolutamente nada. E com tudo isso, a polícia consegue autorização para exumar o corpo da Hannah, apesar dos protestos da família dela, mas eles precisavam confirmar que a Lai tinha causado a morte dela, um dilema ético complicado aí, né, meu povo? Para poder levar a julgamento, tem que ter evidência, sabe? Com os testes no corpo dela, eles confirmam que sim, cianeto foi a causa da morte da Hannah e não um ataque cardíaco fulminante, como a família dela estava tentando acreditar. O julgamento da Lai aconteceu no ano de 2020 e ela se viu obrigada a admitir que tinha se encontrado com o marido da prima várias e várias vezes em motéis da região e ficou muito óbvio que ela sabia sim o que estava fazendo, colocando o cianeto nas bebidas. Segundo ela mesma, ela queria se livrar da prima para que ela pudesse assumir o lugar dela, mas nesse plano todo genial, não lembrou de conferir a agenda da outra no dia. Eu não vou nem comentar, né? Parece que eu tô querendo dar dica pra psicopata, mas é porque você ser psicopata, você ainda ser incompetente, pelo amor de Deus. Segundo ela, o arrependimento bateu no mesmo segundo que ela deixou os chás de bolha no hospital, mas ela ficou morrendo de medo de voltar e ser pega no pulo. Ela também confessou ter sentido um alívio estranho quando ela descobriu que quem tinha morrido não era a prima dela. Primeiro de tudo, eu acho que ela tá mentindo. Segundo, se for verdade, arrependimento pela pessoa que morreu de fato não tem, não. Mas, rapaz, em 17 de julho de 2020, o julgamento da Lai começou. O processo legal já tinha sido adiado uma vez por problemas de saúde dela. E quando a Lai finalmente foi a julgamento, o advogado de acusação fez de tudo para mostrar que ela era uma mulher ciumenta, obsessiva, que tinha cometido um crime frio, calculado e totalmente desnecessário. Não que, na minha opinião, fosse muito difícil mostrar isso, mas tudo bem. Até porque, né, gente, a pessoa que ela matou não era nem quem ela queria matar, não tinha nada a ver com a treta toda. Fala sério. No julgamento da Lai, ela expressou o suposto remorso dela e pediu que o juiz fosse benevolente. Ela pediu desculpas para a família da vítima, mas nada mudava o fato de que ela tinha tirado uma vida e corrido o risco de tirar muitas outras. Afinal, a Lily e o filho dela escaparam por pura sorte. Durante o testemunho das vítimas do caso, o tribunal inteiro foi tomado de emoção. A mãe da Hannah estava chorando muito enquanto ela segurava a foto da filha que ela perdeu cedo demais. A Yen se disse chocada porque no início, depois que a Hannah morreu, ela ficou em negação durante alguns dias e até algumas semanas, dizendo para ela mesma que aquilo devia ter sido um acidente, um mal súbito, mas não. A própria prima dela estava por trás desse ato terrível e pior, agora ela tinha que viver sabendo que ela era o alvo original. Durante o julgamento também foi quando ela descobriu a verdadeira extensão do namoro da prima com o marido dela, as coisas repugnantes que ele estava fazendo enquanto ela estava no hospital trabalhando horas e horas e horas. Sério, gente. Depois da prisão da Lai, finalmente a Yen começou a aceitar a realidade e no julgamento ela testemunhou contra a própria prima. Ela diz que ela até se sente culpada de alguma forma ter causado a morte da Hannah, mesmo ela sendo 100% inocente nessa situação toda.
O caso da justiça contra a Lai era muito forte. O fato dela ter envenenado várias bebidas e ser tão irresponsável que ela acabou matando outra pessoa por acidente mostravam claramente o descaso dela com a vida humana. E para piorar, a única defesa que os advogados dela tinham era: ai, mas eles não deviam aceitar presente de qualquer um, né? Ah, porque se o louco te envenena, a culpa é sua e não do louco? É mole. A justiça chegou a analisar a possibilidade do marido da Yen também estar envolvido no crime, mas nenhuma evidência apontava para o envolvimento dele. No julgamento, ele admite o caso extraconjugal que ele teve, mas, segundo ele, ele terminou o relacionamento justamente porque ele não conseguia mais viver daquele jeito. A Lai teria dito para ele que estava tudo bem eles terminarem, mas como presente de despedida, ela pediu uma camisa dele, ok? No final do julgamento, a Lai foi sentenciada à pena de morte e a família da Hannah pareceu satisfeita com a sentença. Eles não fizeram nenhum apelo e nenhum recurso foi feito para alterar essa decisão, e eu realmente só espero que eles consigam seguir em frente o melhor possível, dia após dia. E olha, eu sei que vídeo sim, vídeo não, eu falo, ai, que crime desnecessário, né? Podia ter sido evitado. Mas fala sério, a mulher com inveja do casamento alheio resolve matar, não confere nem se a vítima tá lá no dia. Não que eu queira dar dica pra psicopata, longe de mim. Mas você ser psicopata, você ainda ser burro e incompetente, é revoltante demais, bicho. Enfim, você já tinha ouvido falar do caso de hoje? Tem um outro muito famoso com veneno no chá também, né? Eu nunca lembro o nome desse, mas eu lembro que teve uma época que eu vi assim uns 5 canais diferentes falando desse mesmo caso e eu assisti todos, porque eu sou dessas. Se você lembra o nome desse outro, deixa aí nos comentários, mas dá pra achar muito fácil. Chá, envenenamento. Mais e da história da descompensada da live. Você já tinha ouvido falar? Me diz aí nos comentários, beleza? Se você chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, fala sério. Até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e eu vejo você na próxima. Tchau!